Boa noite, eu tô aqui nesse horário da madrugada, né, gravando. Esse horário é mais tranquilo, eu tô sozinho, né, todo mundo dormindo. E essa palavra, né, Deus já tinha falado comigo numa reunião de família há um tempo atrás, né, e ela fala com relação ao coração que nós podemos ter diante de Deus, né. Eu Deus vem martelando na minha cabeça essa mensagem, essa reflexão, né? Qual que é o coração que nós devemos e pretendemos ter diante de Deus? Na Bíblia nós temos vários exemplos de pessoas com seus pecados e a sua postura diante de Deus. Gostaria de separar aqui, nessa pequena reflexão, 4 exemplos de pessoas que em seus problemas e suas quedas apresentaram posturas diferentes diante de Deus. A primeira delas é o rei Davi, né? A primeira dessas pessoas é o rei Davi. O rei Davi, ele foi modelo, né? Régua de medida com relação a todos os reis de Israel e de Judá, né? Para o bem. Davi foi um cara que foi chamado homem segundo o coração de Deus. Porém, Davi era um cara muito falho, né? Como a Bíblia não faz questão nenhuma de tentar esconder as falhas dos servos de Deus, né? Desde Adão até Noé, Abraão, os filhos de Abraão, né? Os netos e bisnetos, enfim. A Bíblia não esconde a falha dos servos de Deus, né? E Davi, ele era um cara que tinha uma inclinação, né, com relação à parte do pecado, né, com relação a que aconteceu com Batseba, o fato dele se casar várias vezes, sendo que Deus tinha deixado expressamente escrito que o rei não deveria se casar várias vezes. Davi incorreu nesse erro. Davi, no final da vida, ele fez um recenseamento que acabou contando como se fosse uma afronta para Deus, né? Davi fez isso num momento que ele teve de grandeza, de orgulho, né? E num desses momentos, todos os momentos que Davi caiu, ele se arrependeu diante de Deus, e essa foi a diferença da postura dele para o rei Saul, né? Porque Saul, ele botava a culpa nos outros, e Davi, ele reconhecia o erro dele e procurava sempre se humilhar diante de Deus, pedir perdão e buscar melhorar, né? E eu queria começar justamente por uma passagem dessa, é o Salmo 51. O Salmo 51 foi escrito dentro de um contexto desse. Davi tinha pecado com Batseba, tentou esconder o pecado e acabou sendo repreendido pelo profeta Natan. Então a oração de Davi está registrada aqui nesse salmo, né? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo.
Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me de todos os crimes de sangue, livre-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará com os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te daria. Não te agradas em holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Este salmo, ele é reflexo do arrependimento genuíno de Davi, o qual é reforçado quando o profeta Natã diz que Deus perdoou Davi, né? O rei sofreu as consequências do seu pecado, mas mesmo assim foi perdoado. Mesmo sofrendo as consequências, Davi sofreu as consequências do que ele fez por praticamente o resto da vida dele. O coração de Davi estava voltado para Deus, mesmo no momento onde ele se deixou levar pela carne, pelos desejos dele. Deus conhecia o coração sincero de Davi e amou muito Davi por isso, né? E há quem diga que Deus amou mais ainda Davi depois dessa atitude de Davi, né? Que poderia ter sido um divisor de águas. Se Davi tivesse agido errado, muito provavelmente Deus teria rejeitado Davi, como fez com Saul, né? E como fez com os reis depois, né? Vários reis foram rejeitados por Deus e Deus tirou eles do trono, tanto em Israel quanto em Judá. Mas, né, tem outro exemplo que eu quero tratar, né? O exemplo de Acabe, né? Acabe fica lá em 1 Reis, no capítulo 21, nos versos 25 e 29. Acabe foi um dos reis que foi tido como péssimo, né? Em Israel, já no reino dividido, e ele foi um dos que entrou como régua de medida também, né? Porque Jeroboão foi tido como régua de medida como um rei perverso, e depois de Acabe alguns reis foram comparados a Acabe também, no sentido de foi tão ruim quanto Acabe, né? Aqui, 1 Reis 21, versículo 25 a 29, diz assim: Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava, que fez grandes abominações, seguindo os ídolos, segundo tudo o que fizeram os amorreus, dos quais o Senhor lançou de diante dos filhos de Israel. Tendo Acabe ouvindo essas palavras, rasgou suas vestes, cobriu com pano de saco seu corpo e jejuou. Dormia em pano de saco e andava cabisbaixo. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: Não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim,
não trarei mal nos seus dias, mas nos dias do seu filho o trarei sobre sua casa. O que essa passagem acontece aqui, né? Acabe era um rei perverso, tinha já tomado várias atitudes deploráveis e lamentáveis, e aqui nesse capítulo 21, né, Acabe, sob influência de Jezabel, manda matar a vinha, manda matar Nabote para se apossar da vinha dele, né? Então, isso foi o motivo pelo qual Deus rejeitou Acabe, foi a gota d'água, né? E Deus rejeitou Acabe e profetizou que ele iria morrer, enfim, fez uma profecia onde ele cairia em desgraça total, né? Acabe se humilhou. Acabe, tal qual Davi, buscou se humilhar, né? Ele buscou mostrar arrependimento, né? E por que, entre aspas, Acabe entrou na lista dos piores reis de Israel. Nesse momento aqui, ele também se encontra em uma situação onde ele é confrontado pelo profeta após um pecado muito grave, né? O rei demonstra arrependimento, porém o mesmo é passageiro, movido apenas pela emoção do momento, pelo choque do que o profeta falou para ele, porque lendo o texto, né, Deus foi muito duro com Acabe. É uma passagem bem assim pesada de ler, né? Ele se humilhou e alcançou a misericórdia de Deus, né? Mas no próximo capítulo, se for pegar ali o capítulo 22, 3 anos depois, né? Acabe já tá distante de Deus de novo, né? Já tá orgulhoso, enfim, né? No próximo capítulo, a gente vê que tudo aquilo que ele se humilhou, que ele conquistou da misericórdia de Deus, foi só no momento, tinha passado, tinha acabado, né? Ele não se arrependeu de verdade. Ele só teve ali um momento onde ele conseguiu mover o coração de Deus, mas passou, né? Ele acabou morto numa batalha porque Deus tinha mandado um espírito de engano nos profetas de Israel. Os profetas falaram: rei, se o senhor for na batalha, o senhor vai vencer, o senhor vai ferir eles como esse chifre aqui, não sei o que e tal. E Deus levantou um profeta para falar a verdade e falar: se o rei for, o rei vai morrer. Ele preferiu acreditar naquilo que agradava os ouvidos dele e não naquilo que Deus tinha mandado falar, né? Então ele foi para a batalha por teimosia. Na batalha, um flecheiro atirou uma flecha sem querer ao léu, ao esmo, acertou ele no meio da armadura, ele morreu, né? Morreu da forma mais boba possível, né? Outro exemplo, né? Aí eu mudo para o Novo Testamento, né? Lá em Mateus, no final de Mateus, lá Mateus 27, né? Mateus capítulo 27, nos versículos de 1 a 5. Mateus 27, de 1 a 5, vai falar, mostrar um pouco sobre outro tipo de coração, né? Coração de Judas, né? Diz assim: ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem, e amarrando-o levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, frisa bem essa palavra,
Tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. A história de Judas acaba aí, da forma mais trágica e desastrosa possível, né? Por quê? Esse texto fala aqui no versículo 3, né? Tocado de remorso. É mais ou menos a mesma situação de Acabe, né? Ele não se arrependeu, ele só teve remorso, só teve um sentimento de culpa e não lidou com isso, né? Ele não lidou com isso, ele tentou resolver pelas forças da mão dele, né? Judas também se vê em um momento crucial. Pecou contra Jesus e Judas pecou contra Jesus e pior ainda do que a situação de Acabe, ele não foi nem se humilhar ou buscar arrependimento ou a direção de Deus. Judas simplesmente se afundou no seu erro, né? Ao invés de buscar em Deus, né, arrependimento, buscar se reconciliar, buscar alguma coisa, né, alguma resposta, né, porque ele tinha feito, ele resolveu fazer o que o seu desespero mandava, né? Ele tentar botar fim àquele sentimento de culpa que estava corroendo ele por dentro, né? E aquele sofrimento, né? Do remorso, da culpa do que ele tinha feito. É nessa hora que o inimigo age e não Deus, né? A condenação pesa e não o perdão, né? Judas põe fim à própria vida, julgando ser a única solução para o seu coração devastado. Ele não foi buscar em Deus resposta, ele tentou agir com as próprias mãos, né? A única solução que ele viu para besteira que ele tinha feito era se matar. Como que eu vou me livrar dessa culpa, né? De ter feito o que eu fiz, né? Talvez naquele momento ele tenha caído em si de quem era Jesus e o que ele tinha feito, né? E talvez por não ter um coração próximo de Deus, ou não ter talvez nenhuma intimidade com Deus, mesmo depois de ter passado 3 anos caminhando com Jesus e até fazendo milagres, né? Que a Bíblia diz que os discípulos fizeram milagres, né? A solução que ele achou foi essa, né? Ele se entregou ao desespero e deu fim à própria vida. O último exemplo que eu quero trazer é o exemplo de Pedro, né? No Novo Testamento, ainda nos Evangelhos, em João, capítulo 21. João 21, versículos 15 até o 19, diz assim: Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe mais uma vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro se entristeceu porque ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus respondeu: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá
e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Né? Essa passagem ela é uma passagem icônica porque ela é a passagem onde Jesus restaura, né, Pedro, restaura a vida de Pedro. Por quê? Porque, ao contrário do que muita gente olha, né, eu entendo a situação de Pedro da seguinte forma: tal qual Judas, Pedro também traiu Jesus, porque, né, ele negou Jesus, né? Os discípulos correram, se esconderam, fugiram. Pedro teve a chance ali de reconhecer: não, ele é o Messias, ele é meu Salvador, ou eu andei com ele, sim, eu estava com ele, sim, né? Eu conheço esse homem, ele é um homem santo. Mas não, ele virou as costas, literalmente, né? Ele negou Jesus, negou que conhecia ele. Isso é traição, de um jeito ou de outro é traição, né? E Pedro, sem dúvida, era um camarada do coração impulsivo, só que sincero, né? Às vezes, nas impulsividades dele, ele falava o que estava no coração dele com sinceridade. Ele era um homem sincero diante de Deus. E mesmo com seus defeitos, Jesus enxergou isso nele. Após uma caminhada de 3 anos ao lado de Jesus, experimentando situações maravilhosas, milagres, Pedro também comete um pecado que pode ser tido como traição. Porém, diferente de Judas, Pedro não buscou resolver as coisas com suas próprias mãos. Ele teve sim um novo e definitivo encontro com Jesus. Neste novo encontro, Jesus restaura a vida dele, de tal forma que Pedro se torna dali por diante um dos maiores pregadores do Evangelho da história da igreja. E foi um dos primeiros pregadores, né? Não só um dos maiores, mas como um dos primeiros, né? Judas, ele não tinha comunhão com Deus, ele não tinha um coração sincero, ele era um cara ganancioso, a gente vê isso pelo texto, né? Pedro era um cara mais simples, era um cara impulsivo, nervoso, mas tinha um coração sincero, tinha um coração, né, voltado para Jesus, né? Isso fez toda a diferença, né? Por fim, observando esses 4 personagens, vemos 4 atitudes diferentes que devemos ou não aplicar na nossa vida, né? Nós vemos aqui 2 reis e 2 apóstolos, 2 discípulos, né? Rei Davi, Acabe, Judas e Pedro. 2 reis e 2 discípulos, né? 4 atitudes, né? Nós devemos ter o coração sincero e voltado para Deus, como foi Davi, né? Nós não devemos nos apegar a Deus apenas nos momentos de desespero, como fez Acabe. Os momentos de desespero, Deus vai estar com a gente precisa sim buscar Ele. Mas não pode ser só nessas horas, né? Porque se a gente deixar para buscar Deus só quando a situação estiver desesperadora, só quando estiver no fundo do poço, só quando estiver no meio do deserto, no meio da aflição, no meio da provação, né? A nossa vida com Deus vai ser fraca e, de certa forma, até vazia, né? Nós nunca devemos buscar as soluções longe de Deus, com as nossas próprias forças, pelas nossas próprias mãos, como fez Judas, né? Judas, ele tentou resolver tudo na força do braço e fez o que fez, né? E nós sempre, mesmo que caiamos um tombo feio, uma situação lamentável, como foi o que aconteceu com Pedro, sempre nós devemos buscar ter um novo encontro com Deus, uma nova vida com Deus, uma nova chance em Deus, né? Foi o que Pedro buscou, né? Jesus foi atrás dele, né? Foi lá na Galiléia encontrar
onde ele estava, né? E Jesus fez questão de restaurar a vida de Pedro, porque ele conhecia o coração de Pedro e sabia como é que Pedro estava se sentindo, né? E sabia a sinceridade que Pedro tinha de talvez foi num momento de fraqueza, de medo que Pedro fez aquilo, né? Que ele se arrependia de verdade de ter feito, né? Então, era isso que eu queria deixar, era essa reflexão, né? Buscar ter um coração sincero diante de Deus, um coração arrependido, né? Buscar ter um relacionamento forte, né? Pleno com Deus, né? Buscar sempre as soluções na vontade de Deus, né? Tem um versículo que quando Deus colocou de novo essa mensagem no meu coração, né? Deus colocou um versículo, eu não anotei ele aqui agora, não vou conseguir me lembrar, mas ele fala, acima de tudo que puderes guardar, guarda o teu coração, né? Nós devemos guardar o nosso coração e depositar ele nas mãos de Jesus, né? Porque nosso coração muitas vezes é enganoso, né? Se nós não deixarmos o nosso coração próximo, né, de Jesus, não deixar as nossas vontades, né, aos pés da cruz, não deixar os nossos sonhos, os nossos planos, né, no centro da vontade de Deus, a gente vai acabar como Acabe ou como Judas, né? Então, é isso que eu queria trazer, né, nessa noite, nessa madrugada. Agora são 3h20 da manhã, né? Eu gostaria de encerrar orando, né? Orando pela sua vida, orando pela minha vida também, porque essa mensagem primeiro falou muito ao meu coração, né? Então, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Deus, pela mensagem que o Senhor tocou na minha vida, Deus, e me incomodou para compartilhar, ó Deus, aqui. Deus, eu peço, Deus, que o Senhor coloque, ó Deus, os teus anjos acampados em redor das nossas vidas. Colocamos, ó Deus, o nosso coração, ó Deus, diante de Ti. Nos ajuda a ter um relacionamento sincero e pleno contigo, ó Deus. Nos ajuda a ter um coração movido, ó Deus, diante do Senhor, um coração prostrado, um coração que saiba, ó Deus, te adorar em qualquer tempo, não só em tempos de dificuldade, ó Deus. Um coração, ó Deus, que busque cada dia uma nova chance, um novo encontro com o Senhor, ó Deus. Nos ajuda, ó Deus, a ter um coração como o de Davi, ó Deus, que era um coração voltado para a sua vontade. Em nome de Jesus, Pai, colocamos as nossas vidas em Tuas mãos. E se tiver alguém aqui agora, ó Deus, com o coração quebrado, ó Deus, com o coração partido, um coração, ó Deus, desesperado, toca na vida dessa pessoa, Deus, e restaura esse coração. Em nome de Jesus é que eu te peço e desde já te agradeço. Amém. Amém. É isso. Deus abençoe, né? Era essa a reflexão que Deus tinha tocado no meu coração.